Olá, como é bom estar com você agora no nosso segundo módulo, um módulo que é assim para mim base, alicerce para tudo aquilo que a gente fala sobre comunicação não violenta. É o módulo chamado empatia. E eu escolhi uma primeira aula aqui para você, um pouco diferente do que você vai achar por aí na internet, às vezes, nas coisas que você já leu sobre comunicação não violenta, porque eu acho fundamental e importantíssimo você ser capaz de compreender a diferença entre uma emoção e um sentimento. E aí você me pergunta, Jonas, o que isso tem, como que isso tem relação com empatia? Gente, tem tudo a ver. Porque para que você consiga empatizar, você precisa se despir do seu juízo de valor. E muitas vezes uma emoção termina atrapalhando a sua capacidade de não colocar o seu juízo de valor na hora de tentar empatizar com alguém ou até mesmo com você mesmo. Quando você se considera uma pessoa derrotada, uma pessoa que não tem amigos, uma pessoa que vai ser infeliz, quando você faz esses tipos de determinação quanto ao que vai acontecer para você de forma negativa, você está muito mais envolvido com as suas emoções do que propriamente com os seus sentimentos. E ainda que sejam sentimentos, as emoções são o alicerce para a construção de um sentimento, assim como as necessidades também são. Nós vamos entender isso aí de uma maneira mais científica no primeiro momento. Uma emoção, ela é algo que você não consegue controlar no primeiro momento. Ela é a consequência de diversas reações químicas dentro do seu organismo, neurais, que vão fazer com que você aja em determinadas situações. Por exemplo, o medo é uma emoção que pode te proteger numa situação de risco ou pode te atrapalhar, quando te paralisa e você não consegue se deslocar para lugar nenhum. Estar alegre, ora, a alegria é uma emoção que pode virar um sentimento chamado felicidade. Eu sou feliz, mas eu passei por uma alegria, eu passei por algo que foi ali, rapidamente aconteceu e você já foi lá e falou, não, eu tô alegre. Esse sentir-se alegre, na verdade, é a emoção da alegria. Você está sentindo aquilo ali porque você teve uma reação involuntária, não é um sentimento na forma construída. O sentimento é algo mais elaborado. O sentimento é algo mais construído. O sentimento depende da sua forma de interpretar uma emoção e como que você vai deixar aquilo se desenvolver dentro de você. Da mesma forma, as emoções, protegendo a gente em diversas situações de risco em nossa vida, elas atrapalharam a gente em diversas situações da nossa vida que poderiam ser facilmente resolvidas se a gente tentasse entender aquela emoção que foi involuntária, que veio antes de construir um sentimento, algo que de fato você perceba. Eu me sinto assim. E aí tem um meio do caminho. A minha emoção se conecta à minha necessidade e a minha necessidade determina o meu sentimento. O sentimento é uma consequência das suas emoções. O sentimento é uma expressão das suas necessidades. Mas a emoção se constrói em um sentimento quando ela se conecta ou se desconecta a uma necessidade sua, expressando ali um sentimento que pode ser muito bom para você ou um sentimento que pode ser ruim para você. Então é muito importante você compreender que a emoção é uma etapa involuntária. Eu preciso entender por que aconteceu aquilo, por que meu organismo disparou aquela emoção, o que foi que gerou aquela emoção. Eu preciso tentar compreender se aquela emoção está de fato conectada a uma necessidade minha antes de eu transformar aquilo num sentimento. Às vezes, a gente fica inseguro através de uma emoção, através de uma situação já vivida nas nossas memórias, que, diga-se de passagem, são construídas desde a vida intrauterina, as emoções e os sentimentos que a mãe tinha passaram para você, foram passados para você. Desde a sua vida intrauterina você já estava convivendo com isso. Então existem essas memórias dentro do seu corpo que disparam as emoções dentro de você.
E essas emoções vão tentar fazer você agir. E aí você pode agir de maneira involuntária, isso acontece muito. Você tomou um susto, você corre. Você tomou um susto, você grita. Ou pode acontecer de maneira que eu consiga, posteriormente, ter controle sobre ela. Eu percebi, gritei, aconteceu, me assustei, saí correndo. Mas aí você para, você reflete. Por que eu estou tendo essa reação? O que essa reação tem a ver com as minhas necessidades? Será que eu tenho esse medo, essa emoção, através de um trauma que aconteceu na minha vida? Através da história da minha vida, desde a minha vida intrauterina? Será que essas emoções que eu tenho, essas minhas reações involuntárias baseadas nessas memórias, têm relação com a minha criação, com a vida que eu tive ao lado dos meus pais, com a vida que eu tive ao lado dos meus familiares, nos meus relacionamentos? E aí você começa a compreender que muita emoção na sua vida fez com que você tivesse uma atitude, no primeiro momento involuntária, mas também voluntária e perigosa para você, que pode trazer para você algum tipo de desconforto, algum tipo de sentimento de fato, um sentimento negativo, que atrapalha você na sua capacidade de reagir, que atrapalha você na sua capacidade de ter empatia, na sua capacidade de ouvir, na sua capacidade de ouvir a si mesmo, na sua capacidade de ouvir ao próximo. Então precisamos ter uma análise clara como essas emoções se desenvolvem dentro da gente, quais necessidades minhas essas emoções estão conectadas para que eu construa sentimentos dentro de mim que podem ser prejudiciais. Se você não consegue compreender as emoções que se conectam às suas necessidades e as necessidades como responsáveis pelos seus sentimentos, você jamais vai conseguir ter empatia. Então, teve a emoção, sempre procure analisar como foi essa emoção, qual foi a origem dela. Aconteceu, foi involuntária, mas por que eu tive? Esses meus pensamentos que ficam aqui, será que eles já se tornaram sentimentos? Ou será que ainda são julgamentos de valores que estão sendo construídos dentro de mim a partir de uma vida de memórias, uma vida em que foram construídos determinados valores para você, de certo ou errado, de recompensa, de castigo? Então a sua emoção está muito ligada àquele momento imediato. E é nesse momento que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque você pode até reagir de uma forma negativa. Muitas vezes vai reagir de uma forma positiva. Mas você pode até reagir de uma forma negativa. Mas não deixe que esta emoção domine você. Não permita que essa emoção determine como você vai se sentir. Veja por que você reagiu daquela forma. Tente entender se aquilo se conecta com alguma necessidade sua de segurança, alguma necessidade sua de estar se relacionando a alguém. Como que aquela emoção foi responsável por diversas situações de conflito, de conflitos no seu relacionamento. Então, analisar as emoções é muito importante, porque você precisa entender que uma emoção não te define. A emoção é uma reação involuntária que foi construída dentro de você e você não tem controle sobre ela. Você pode até evitar determinadas situações da sua vida que disparem gatilhos de emoções negativas. Isso é importante. Isso é importantíssimo. Não é que você pode controlar a emoção, mas você pode evitar situações na sua vida, das quais você já conhece que te geram emoções que fazem com que você aja de uma maneira que você não gostaria de agir, e aí termina conectando a uma necessidade sua, normalmente se relacionar, normalmente ter segurança, e você termina criando e construindo um sentimento que às vezes não era necessário. O que é importante a gente entender nesse momento é que muito do que achamos que sentimos, na verdade não sentimos. São frutos de emoções, de momentos explosivos nossos, que não devem definir a gente e que nem sempre vão se conectar às nossas necessidades. Mas quando conectados às nossas necessidades, ainda assim a gente tem que entender por que eu tenho a necessidade disso.
E como que essa emoção faz com que eu me sinta uma pessoa melhor ou pior, que é um perigo isso na nossa vida. Então busque compreender, busque entender as suas emoções. Um cheiro pode despertar uma emoção e essa emoção acelerar o seu coração. E aí você percebe que você tem uma necessidade e aquilo ali vai se conectar a um sentimento. O cheiro de um ambiente, o cheiro do mar, por exemplo, dispara em você uma emoção da sua infância, quando você ia à praia com a sua família. E você hoje não está mais indo à praia com a sua família, faz tempo que você não faz isso, aí você percebe que você tem a necessidade de convivência com a sua família, de ter conforto, de poder visitar um ambiente desse. E aí pode gerar um sentimento de tristeza, porque você percebe que você não está tendo mais aquela necessidade atendida. Então até o cheiro pode mudar tudo. Uma música pode despertar em você uma emoção, e essa emoção pode, de uma maneira muito rápida, muito forte, trazer dentro de você uma reação desproporcional. Porque às vezes você se conecta à letra de uma música e você fala, meu Deus do céu, você não está nem prestando atenção. De uma hora para outra você vê, você já está chateado, você já está triste, você já começa a se sentir, olha aí, ó, você já começa a construir um sentimento em função daquela emoção. Então, se você sabe que uma música não faz bem, te traz emoções negativas, evite. Se você sabe que se você sentir um cheiro de determinada coisa, aquilo ali pode te trazer uma emoção negativa, evite. O que você puder evitar numa emoção que seja algo negativo a você, que você considere algo negativo a você, que tenha te causado dano, evite. Porque enquanto você estiver agindo sob efeito da emoção, você é incapaz de agir de maneira empática, se conectando a você mesmo e a outra pessoa. Porque a emoção, ela é involuntária. E a construção do sentimento depende do seu controle sobre suas emoções e a forma com a qual elas se conectam às suas necessidades. Então eu queria introduzir empatia com você assim. Uma nova perspectiva, que você começasse a compreender que existe mais um fator chamado emoção, na construção sem necessidade de sentimento. Você precisa compreender isso. Você precisa entender como que as emoções influenciam na forma com a qual você se sente e como aquilo ali indica a você as necessidades suas que estão sendo atendidas e não estão sendo atendidas. E isso depende de uma prática diária. Eu, Jonatas, vivo trabalhando isso na minha vida. Eu sei o que eu posso evitar, às vezes eu não evito. E ali eu vou e tenho uma reação que é desproporcional, algo que eu não gostaria que acontecesse comigo, e aquilo ali termina determinando a forma com a qual eu me sinta, e daquela forma eu não consigo me conectar nem a mim, nem a ninguém. Então, eu tenho que trabalhar isso na minha vida. Por mais que eu estude, leia, entenda, isso acontece. Agora, desde que eu passei a entender e compreender que esses fatores são essenciais de compreensão na minha vida, eu com certeza passei a ter muito mais empatia por mim, pelo meu próximo. Pratique isso. Pratique no seu dia a dia isso. Procure agora escrever tudo que você tem dessas emoções. Não deixe de fazer isso. Tudo que forem suas emoções, que você considera que geraram sentimentos negativos dentro de você. Liste isso e veja a mudança que você vai ter na sua vida quando você conseguir controlar a transição da emoção para o sentimento. Vejo você na próxima aula. Um grande abraço.